never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, meus amores do 7º ano, boa tarde a todos. Hoje, quinta-feira, né? Vamos agradecer por mais um dia. E hoje, maravilhada, né, com os vídeos que eu recebi. Terça-feira, dia 30, né, da culminância do nosso projeto Arraiar na Quarentena, que foi sucesso, certo? Fiquei maravilhada, orgulhosa de todos. Fizeram tudo, né, direitinho. Sobre a questão das pessoas que não se encaixaram no vídeo, vou logo explicar para vocês. Teve pessoas que não me enviaram o vídeo a tempo. Por exemplo, dia 30 ficou o dia da culminância do projeto. Então me entregaram o vídeo no dia 1º. Eu ainda tentei, né, incluir esse vídeo de alguns alunos e não consegui. Só lembrando que esses alunos que fizeram as produções, eles não irão ficar sem a nota, certo? Só esclarecendo. E hoje, né, como de costume, seria a aula de produção textual, que são nas quintas-feiras. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre, né, o capítulo estudado. Nossa revisão do que foi estudado em aulas anteriores, ok? Na segunda-feira eu falei sobre os modos verbais, que está no capítulo 3. Ok? Então deem uma olhada, principalmente nos modos verbais indicativo e subjuntivo, já que o imperativo é no capítulo 4, certo? Então todos irão cair na avaliação. Então deem uma olhada no vídeo de segunda-feira e também no livro de vocês, certo? Hoje eu gostaria que vocês me acompanhassem na gramática. Quando vocês forem fazer, né, o estudo de vocês, façam essa troca, utilizem também o livro de gramática e o livro de língua portuguesa. Às vezes um exemplo pode te ajudar, pode não ter no livro de língua portuguesa ou pode não ter no livro de gramática, em ambos, né? Então façam essa mistura de estudos. No capítulo 1º nós vamos falar sobre os verbos. Então é muito importante vocês saberem, né, conjugar um verbo, seja ele regular, seja ele irregular. Vocês já sabem que os verbos regulares, eles mantêm, né, na conjugação o mesmo radical. O que vai mudar é a desinência verbal e a vogal temática. Ou antes, né, a vogal temática e depois a desinência verbal. E vocês sabem que a desinência verbal ela é muito importante. Ela indica o quê? Indica modo, tempo, pessoa e número. Olha quanta coisa a desinência pode nos informar, né, na conjugação de um verbo, certo? E uma coisa também que eu gostaria de lembrar-los é sobre a concordância verbal. Então, na prova vai haver, né, momentos que vocês vão ter que preencher lacunas com os verbos. Então analisem, façam, né, essa concordância verbal, que ela é muito importante. Tia, mas o que é que vem a ser a concordância verbal? É você concordar o verbo com o sujeito, com a pessoa de quem se fala, certo? Pode ser a pessoa do pronome, as pessoas do pronome pessoal, primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda ou terceira do plural. Então, se o verbo estiver no singular, notoriamente a pessoa terá que estar no singular. Essa é a relação que chamamos de concordância verbal, que também é muito importante vocês saberem, certo? Na página 12, que nós já falamos, já revisamos, que é a questão, né, das formas nominais. É quando um verbo, ele é um verbo, mas ele não está dentro, né, da classe, ele não está funcionando dentro da frase como um verbo, não está atuando na frase como um verbo. Porque o que é verbo? Temos que saber, lembrar o que é verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômenos naturais.
Existem frases que vai haver o verbo, mas vai haver um verbo que não tem função de verbo. Não pense que é um bicho de 7 cabeças, que não é. Então, para isso, nós temos um nome, que são as classes, né? As formas nominais do verbo. É quando esse verbo ele assume outra função, seja de substantivo, seja de adjetivo ou seja de advérbio. Professora, como que eu irei saber? Eu irei saber identificar pela terminação do verbo. Por exemplo, nós temos 3 formas nominais e vocês não podem jamais esquecê-las: infinitivo, particípio e gerúndio, ok? Nós temos 3 formas nominais do verbo. Como que eu vou saber o infinitivo? O infinitivo é quando o verbo ele termina com a consoante R. Então, na sua terminação, eu vou ter a consoante R no final. E ele vai ter valor de quê? Ele vai ter valor de um substantivo. Particípio são os verbos terminados em DO. E dentro, né, da oração, eles vão ter função de adjetivo. E por último, nós temos o gerúndio, que são os verbos terminados em NDO. E ele pode, né, receber 2 funções. Isso vai depender muito, né, da forma que eles foram encaixados dentro da oração. Eles podem assumir a função de um adjetivo e pode também assumir a função de um advérbio. Na página 13 do livro de gramática, nós temos aí alguns exemplos. O segundo exemplo: cantar me deixa feliz. Cantar me deixa feliz. Analisem aí. Cantar, ele não está sendo a função, ele não está assumindo a função de verbo, e sim de substantivo. Substantivo, né, que é o canto. Então, cantar termina em R, então ele pertence ao infinitivo. Ele também, né, nós associamos ele à classe gramatical dos substantivos. Outro exemplo: Maria está agitada. Agitada, do verbo agitar, nós temos lá a terminação, né, DO, DA, no caso aqui é DA, para estar concordando com uma frase que está no feminino. Então, Maria no caso, agitada está assumindo a função de um adjetivo. Como eu falei para vocês, o particípio, os verbos terminados em DO, eles têm a função de adjetivo. E nós temos por último lá, a panela está com água fervendo. Fervendo, terminação NDO, pertence ao gerúndio. Dentro aqui da frase, né, ele está tendo a função de um adjetivo, ok? Então é bom que vocês analisem exemplos e procurem. Terminou em quê? Terminou em R, pertence ao infinitivo, tem a função de um substantivo. Terminou em DO, ele pertence ao particípio e tem função de adjetivo. Ele terminou em NDO, mas eu vou analisar a frase. Ele é um adjetivo ou ele é um advérbio? Certo? Então é isso que eu quero que vocês pratiquem. Nós temos também, né, os modos verbais, que são 3 também, que é bom que vocês lembrem. Nós temos o indicativo, que indica certeza. Nós temos o subjuntivo, que indica incerteza, hipóteses e possibilidades. E por último, nós temos o modo imperativo, que vem do imperador, né, que impõe, que coloca regras, que manda, que pede. Legal? Aqui no livro de vocês ele vai falar sobre os tempos verbais, né? Presente, pretérito e futuro. Quero que vocês analisem também, vai ser muito importante vocês saberem diferenciar quando ela está no presente, quando a oração está no presente, está no passado, que é o pretérito. Pretérito perfeito, quando a ação foi concluída no passado, e nós temos o pretérito mais que perfeito, nós temos o pretérito imperfeito, quando a ação não foi concluída no passado,
E o pretérito mais que perfeito é a evolução do simples, andara, beijara, abraçara, que entrou em desuso, e hoje nós utilizamos dois verbos para falar, né? E por isso que nós chamamos pretérito mais que perfeito composto, que é a evolução do simples. Isso também é bom que vocês saibam, certo? Aí nós vamos ter aqui no livro de vocês de gramática, tem muito exemplo. É bom que vocês deem uma olhada, né, uma analisada, que vai ser de grande importância. Então, sobre os modos verbais, o que vocês devem saber é diferenciá-los. Mais uma vez, indicativo, certeza, subjuntivo, o contrário do indicativo, que é a incerteza, e o imperativo. E dentro, né, lá do imperativo afirmativo, que nós temos dois, afirmativo e negativo, vocês vão conjugar os verbos, que vai a segunda pessoa do singular, perde, né, o S, e o negativo ele continua da mesma forma do subjuntivo, então não há mudanças. Nós temos uma tabela no livro de língua portuguesa que vocês podem dar lá uma analisada também, certo? Então o imperativo ele não tem flexão de verbo. Vocês ou vão ter ele no afirmativo ou vão ter ele no negativo. Essas são as duas formas. E bons estudos, analisem o livro de vocês de língua portuguesa, analisem os vídeos, analisem o livro de gramática, que livro de gramática, como vocês sabem, né, tem muito exemplo e dá para tirar as dúvidas se vier a ter, certo? E hoje nós encerramos aqui. Um ótimo fim de tarde, né? Uma ótima quinta-feira a todos. E por hoje é só. Tchau, tchau. Beijos. Bons estudos.